Educação física como meio de inclusão para alunos com e sem deficiência. É muito comum enxergarmos em alunos com deficiências uma certa fragilidade, principalmente no tocante à atividade física. Você já parou para pensar que essas crianças têm desejos, têm necessidades e que não somos proprietários delas? Temos sim a obrigação de cuidar dessas crianças, e no caso das crianças com necessidades especiais, o cuidado é redobrado. Mas são as experiências únicas vividas por nós, seres humanos, que fazem com que a gente cresça, com que sejamos pessoas melhores. E, muitas vezes por medo, acabamos privando e impedindo essas crianças de poderem passar por essas mesmas experiências que são únicas, que vão fazer com que suas vidas sejam diferentes. Apesar de não ter um filho assim, e não poder sentir em minha pele o que é ter um filho com essas características, eu posso tentar imaginar a dor e o sentimento e o medo que esses pais têm de seus filhos se machucarem ou de sentirem algo pior. Mas posso também imaginar como deve ser para uma criança dessas serem privadas do convívio com outras crianças, de não poderem sair para brincar, de não poderem se machucar, de não poderem se sentir vivas, de não poderem se sentir queridas. Esses comentários são para tentarmos entender o que algumas práticas já existentes há algum tempo podem fazer pelas crianças com e sem necessidades especiais numa escola, por exemplo. No vídeo a seguir, vamos ver algumas práticas inclusivas realizadas por uma escola em 2017, que são o objeto tema do nosso estudo. Educação física como meio de inclusão para crianças com e sem deficiência. Essa ação aconteceu em 2017 e mostra como esse trabalho realizou diferenças significativas na vida das crianças que lá participaram. A gente teve uma decisão, que foi não escolher apenas uma atividade. A nossa ideia era que a gente tivesse realmente uma quantidade de atividades que a gente pudesse fazer uso delas durante um ano inteiro. A gente também não focou numa única turma. A gente focou que era para a escola. E a partir desse repertório, a gente foi experimentando, trazendo atividades que mudasse também um pouquinho daquelas que estão acostumadas no dia a dia. Porque a partir do diferente, a gente conseguiu que todo mundo tivesse vontade de participar. Eu queria uma atividade que propiciasse a participação de todos, juntos, independente das dificuldades, com deficiência física ou não deficiência física, que também tem dificuldades e que normalmente numa atividade também não participam. E com os próprios alunos, quer dizer, a opinião deles tinha muito mais valor do que a atividade proposta. Quando eles colocavam uma dificuldade ou uma coisa que eles gostavam, aquilo é que direcionava a gente, vamos explorar mais nesse lado, jogando as questões para eles. As regras foram todas construídas dentro da atividade, dentro da prática. Chega! A gente olha neles com fragilidade, acha que não pode, acha que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Eu falo pelos meus, eles perceber que um colega, porque é cadeirante, porque tem algum tipo de deficiência, deles dizer assim, mãe, por que eles não faziam isso antes? Com a ajuda das crianças, dos colegas dele, ele participa das atividades, da educação física. Ele gosta de estar no convívio com as crianças, ele se sente bem, que acolheram bem. Isso para ele faz bem, né? Para não se sentir afastado por ser um cadeirante. O slackline nasceu, como eu disse, uma atividade tradicional, com o foco no equilíbrio, mas na atividade a gente foi vendo essas variações. A questão da necessidade da segurança. E aí a gente passou a usar os próprios alunos
um apoiando os outros. Inicialmente era o professor, e com um tempo a gente foi incorporando o grupo. Por quê? Porque se a ideia é que essas crianças também tenham essa noção de inclusão, nada melhor do que elas praticarem essa inclusão. Depois que eles se apropriam da atividade, eles começam a querer desafios. E aí veio essa ideia da cordinha em cima, onde eles pudessem se sentir autônomos. Então, isso refletiu em outras atividades. Sala de aula, sala de recursos. Por quê? Porque eles tiveram um ganho de autoestima muito grande. E eu acho que isso é fundamental para a educação. País do futebol. Como nós vamos criar um futebol que não seja o futebol tradicional? E a partir daí a gente começou a pensar como. TNT já tinha na escola. Peguei o TNT, peguei os alunos, e aí a gente grampeou e transformou aquilo num grande pano verde. Bom, como é que vai virar um campo de futebol? Fita crepe. Ora com uma bola comum, uma bola mais pesada, uma bola menor, até chegar a bola leve, que dava mais flutuação da coisa. Quando é que é gol? Quando sai pelo fundo, quando entra na área, aí até ficar estabelecido que entrou dentro da área era gol. Porque a ideia é que eles se movimentem. Podia dar a opção do Lucas, que tem muita limitação de movimento. A Larissa ainda tem mais ainda do que o Lucas. Então, que eles pudessem ter essa movimentação, se sentir participante da atividade. Na escola, ela teve um avanço muito grande. Ela não lia, já está lendo, a partir desse ano passou a fazer leitura, que ela não lia nada. E a educação física é uma das aulas que ela gosta mais e participa mais. Eu vi diferença porque ela se interessou mais. Eu estou sentindo ela assim, mais feliz, está interessada, está caprichosa com ela mesma na escola, não gosta de faltar à escola. Chega em casa, fala, ai vó, hoje o tio fez uma atividade assim, eu fiz isso, eu ganhei vôlei, esse do paninho, e ela chegou em casa radiante comentando. Esse ano foi uma diferença muito grande na vida dela. É necessário trazer para a reflexão o depoimento das mães, do professor de educação física e a mais pura simplicidade das crianças ao fazerem alguns comentários. Por que isso não era feito antes? E como foi interessante ver que as próprias crianças adequaram a atividade para que seus colegas com necessidades especiais pudessem participar. Muitas vezes, para nós adultos, soberanos e inteligentes, é muito difícil entender que as respostas mais simples, mais puras, se encontram às vezes com as crianças. Antoinette de Saint-Exupéry escreveu: o essencial é invisível aos olhos. E quando olhamos uma situação como essa com os olhos de adultos, muitas vezes não conseguimos enxergar como é feita a verdadeira inclusão. Dizer que não há problemas ou dificuldades seria utópico e inocente de nossa parte. Mas é aí que entram os adultos, minimizando e mediando os possíveis conflitos que possam existir. Existem pessoas mais competitivas que as outras, e isso aparece nas primeiras atividades que ela exerce quando criança. Mas, se bem orientado, isso pode ser benéfico, pois é essa vontade de superar e de ser cada vez melhor que nos auxilia a transpor, a superar todos os obstáculos e dificuldades. E isso pode ajudar com que sejam realizados feitos extraordinários no futuro. Para finalizar, vamos deixar na descrição o link de uma palestra de um ser humano extraordinário, chamado Nick Vujicic. Ele nos ensinou como transformar dificuldades em oportunidades, através da sua palestra transformando muros em portas. Essa reflexão não é somente para a inclusão de crianças com necessidades especiais, mas sim também para as crianças ditas normais,
pois muitas delas precisam viver essas experiências para que possam ser adultos melhores no futuro. Ora, imaginem se não tivéssemos algumas personalidades com necessidades especiais, algumas pessoas deficientes que transformaram o mundo. Ludwig van Beethoven, que compôs a Nona Sinfonia, já surdo, uma obra-prima. Um músico, que compôs uma obra-prima sem ouvir. Stephen Hawking, um cientista que mudou a física. Ou mesmo Ellen Parker, uma professora cega e surda que mostrou ao mundo como ensinar de forma diferente e fez palestras contra a guerra. Fica a pergunta final. Qual é o nosso papel como parte desse todo? E qual a ação que eu estou realizando?